perguntar um pouquinho sobre as suas referências, né? O senhor falou do Milton Schwantz, do Rubem Alves, e eles tiveram o Michel Scholl como um grande teólogo, uma grande referência, que foi referência do Jaime Wright também, né? E que trouxe um olhar para a teologia muito também diferenciado a partir dos Estados Unidos, né? Isso, Ou qual foi a sua influência e as suas referências? Olha, muito pouca, né? Os meus grandes inspiradores, né, nessa tomada de posição são Hans King. Não sei se você já ouviu falar Hans King. Hans King é um teólogo católico, proscrito pela igreja. Tem várias obras publicadas, uma delas em português, né, Ser Cristão. Mas a obra-prima dele não existe em português, só existe em espanhol, que eu baixei, é um catatal desse tamanho assim, que eu considero a obra-prima. Existe Deus em espanhol a obra, mas é uma coisa belíssima, né? Ele faz uma caminhada pela literatura, pela história, pela teologia, pela psicanálise, pela filosofia e fundamenta com a teologia cristã. Esse é o meu grande inspirador. Ele está hoje com 91 anos e está morrendo. Mas ele é uma ovelha fora do rebanho da Igreja Católica. O segundo inspirador da minha caminhada é Pierre Teilhard de Chardin, né, que tem uma obra-prima chamada O Fenômeno Humano, que eu não aconselho, ou eu aconselho ninguém a ler, porque quem lê não entende. Você tem que ler uma série de outros livros em torno dele, né, para poder chegar ao fenômeno humano. Então tem o meio divino, tem a sacração da matéria, tem o hino do universo, tem uma série de outros livros que você vai estudando, né? E eu faço parte de um grupo que estuda quinzenalmente Teilhard de Chardin. É um cara extraordinário. Teilhard de Chardin me converteu. Você sabe que uma das grandes brigas entre os cristãos e os não cristãos cientistas é a questão do criacionismo, né? Os cristãos, de um modo geral, são criacionistas. Tudo que está no mundo foi Deus que criou, como está ali na Bíblia. E Teilhard de Chardin sacralizou a teoria da evolução. Qual é a grande teoria de Teilhard de Chardin? É que o universo não é um universo acabado, mas é um universo em processo de construção. O que é o ser humano? O ser humano é um ser em evolução. Um dia o ser humano e o universo se encontrarão no que ele chama de ponto ômega. E aí se encontrarão, ele diz, com Jesus Cristo, né? Eu digo com Deus, né? E aí haverá o grande encontro do ser humano com esse ser transcendente, né? Isso aí ao perder da história, né? Então, Teilhard de Chardin é o meu grande inspirador e ele tem umas coisas belíssimas, muito bonitas, né? E o terceiro é Freud, né? Minha grande divergência com Freud, e eu tenho vários textos publicados, é que Freud não só se declarava ateu, não é, como escreveu obras, não é, contestando a religião. Há um livro dele chamado O Futuro de uma Ilusão. Então, a religião é uma ilusão. E ele teve um amigo, né, uma família amiga da família dele, de quase 4 décadas. Ele morava em Viena. Esse amigo era um pastor e teólogo luterano, que morava em Genebra. Foi o primeiro psicanalista leigo. E aí, né, eles dialogam sobre isso. Ele pede desculpas por publicar o livro sem conversar com o amigo. O amigo disse, não, é preferível um ateu honesto e intelectual como você a 1000 cristãos desonestos, né? Mas um ano depois ele publica A Ilusão de um Futuro,
que é resposta a Freud. E a minha tese na psicanálise, porque a psicanálise, em última instância, ela é arreligiosa. Mas, geralmente, a tendência é que sejam ateus os psicanalistas, né? Eu estou defendendo, né, que religião e psicanálise devem caminhar juntas. Porque qual é o princípio da psicanálise? A psicanálise não cura. A psicanálise leva você a descobrir o que é que você tem. Quando ela faz isso, está encerrado o papel dela. Eu digo, pois é, esse é o grande problema, porque a religião pega a pessoa nesse estado e diz, você está assim, então venha cá, que eu vou lhe ajudar. E aí a religião dá ajuda, né? Ao lado disso, né, as religiões têm cometido uma série de pecados. Eu estou escrevendo um texto sobre religião e saúde mental. E é incrível como você tem gente doente em todas as religiões, sem exceção. No Espiritismo, em Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, nas igrejas protestantes. E muitas dessas curas que a gente vê na televisão, para usar uma palavra muito cuidadosa, né, é uma fraude, né? Então, eu estou trabalhando com essas questões, já tenho encomenda para falar em vários lugares sobre isso, né? Mas há muitos pastores, né, doentes, como dentro das igrejas há muita gente, né, doente. Então, esses três, né, grandes ícones, para mim, são os meus grandes inspiradores na caminhada, né, de hoje, né? Na verdade, cada um de nós é dominado por dois mundos diferentes. O mundo consciente e o mundo inconsciente. E o mundo inconsciente se manifesta em nossa vida ao longo da nossa existência, da maneira mais imprevisível possível. Mas a maneira mais comum é no sonho. E às vezes ela se manifesta como resultado dos impasses, das angústias do cotidiano e como lembranças da infância até os dias atuais. Então é um conhecimento que você não pode jogar fora, né? Em suma, o ser humano é um ser extremamente delicado, que você não pode brincar nem de religião com esse ser humano. Ele tem que ser extremamente cuidadoso. Não sei se vocês conhecem, você que é baiana, existe ali em Nazaré, naquela rua do Manuel Vitorino, uma clínica florense. É um hospital de paliativos. Não é um hospital para curar doente físico, mas doente psíquico. Então você tem um parente, né, que está em tratamento, né, de câncer, desenganado, vai para lá. Alguém que está precisando de cura, vai para lá. E uma das filosofias, os proprietários são meus colegas de psicanálise. Uma das providências é que a religiosidade de cada um seja respeitada. Como também a estrutura do hospital é como se fosse um hotel de 5 estrelas. Aqueles aparelhos que a gente vê assim exposto nas paredes do hospital, lá tudo é embutido. A cama não é cama de hospital, é cama de hotel, né? E há um espaço no térreo onde as pessoas podem cultuar a sua religiosidade. E onde também, né, as pessoas da família podem cuidar da alimentação da pessoa internada. Então, setembro, dia de Cosme e Damião, a pessoa é de Candomblé, quer comer um caruru. A família vai lá, toma conta da cozinha, faz o caruru para a pessoa que está internada. E eu fiz 2 conferências lá sobre igreja, ou sobre religiosidade e espiritualidade, né, e prática religiosa, né? E a ideia é que as pessoas recebam uma orientação, né, religiosa, um apoio religioso durante a sua vida, né? Então, o que me alimenta, né, eu digo às vezes, eu consigo
sobreviver às pedradas, porque essas poucas recompensas alimentam bastante isso, né? Eu fiz parte agora da abertura do semestre, da aula inaugural do semestre da Faculdade de Direito, da UFBA, com uma celebração interreligiosa, né? Uma coisa nunca vista, né, numa universidade pública, né? Então, eu estou nessa luta aí, né, trabalhando e sobrevivendo, né? Estou pedindo a Deus que, se não quiser me levar agora, deixe eu terminar essas coisas, né? E eu tenho um trabalho em Canudos. Se vocês não conhecem Canudos, nenhum brasileiro tem o direito de morrer sem conhecer Canudos. Agora, em outubro, a gente vai ter a 32ª Romaria de Canudos, né? O tema é Canudos, terra fértil de esperança e liberdade. E o lema é que não nos roubem a memória e a fé, né? A gente faz 3 ou 4 reuniões durante o ano, antes da Romaria, que é em outubro. Eu sou um dos poucos protestantes que estão lá na direção. A gente criou um instituto chamado Instituto Popular Memorial de Canudos. Conseguimos verba, construímos um museu, inclusive construímos uma igreja no estilo das igrejas de Antônio Conselheiro, que estamos agora voltando para ter reuniões religiosas lá, né? Só voltando um pouquinho, o senhor falou que abrigou pessoas lá na Igreja Batista de Nazaré. O corpo da igreja tinha uma conhecimento disso ou era algo da iniciativa do senhor? Sim, Como é que é? Essa é uma questão importante. A igreja, especialmente de estrutura batista, é uma igreja democrática. E geralmente a igreja é composta de um ambiente muito eclético. Então, no caso desse rapaz que foi escondido lá, a igreja só veio saber depois, né? E nessa acolhida de pessoas que vinham de fora, não, aí a igreja sabia. Nesse grupo clandestino, né, que eu falei com vocês, também só eu fazia parte, né? Às vezes alguém nessa mesma linha minha eu comunicava, né? É o COSPAC que o senhor está falando? Hein? É o COSPAC? COSPAC, Foi exato. em que ano o COSPAC? Olha, eu acho que foi na década de 80, se eu não me engano. Acho que eu tenho isso aí anotado, não é? Não sei se vocês se lembram na morte de Dom Oscar Romero. Porque o que houve com a Igreja de Nazaré é o seguinte: a Igreja de Nazaré não foi aceita. Tempos depois, numa Assembleia da Convenção, a Igreja foi aceita como membro da Convenção. Aí a gente perguntou, o que é que houve? Porque nós continuamos sendo a mesma igreja que éramos, né? Então, qual é a diferença agora? Aí passamos a conviver com a denominação, que demorou pouco. Com a morte de Dom Oscar Romero, você conhece esse fato? Com a morte de Dom Oscar Romero, a gente fez um culto ecumênico de solidariedade aos povos de El Salvador. A convenção pegou a liturgia desse culto e sugeriu que a igreja fosse expulsa por infidelidade a Cristo, né? E a igreja foi expulsa mais uma vez, né? A primeira vez não foi aceita, a segunda foi expulsa, né? Mas hoje a igreja não tem nem mais preocupação com isso, né? Como é que, se o senhor puder contar um pouquinho sobre essa assistência aos presos, né? Eles eram muitos, vinham... Não, eram uma meia dúzia só. Eles estavam lá presos numa cela, aí quando eu chegava, eles iam para uma sala, sentavam em um sofá, 2, eu numa cadeira, e a gente então conversava um pouco, né? Geralmente eles contavam a história deles, a família, a origem, por que se meteram nessa luta e tal. Ficava nisso aí, né? Eu cheguei a conversar com o pessoal, digo, não há nada que esse pessoal tenha como é que diz, que mereça cuidado especial, ou punição, ou prisão, não tem, né? São jovens idealistas, né?
E eles vinham de onde? Todos da Bahia ou vinha gente de fora? Uma grande parte foi de Jequié mesmo. Eu acho que deve ter sido alguma ida lá a Jequié que eles pegaram, né? Na ditadura militar eu tive algumas experiências muito tristes, né? Uma delas é que eles entraram no Banco do Brasil e pegaram um colega que era líder sindical e levaram preso. Entraram na agência e levaram preso. Uma outra vez eu estava no seminário onde estudei, havia um professor que fazia parte do SNI. E ele sugeriu que a gente jogasse fora os textos, né, espúrios. Né? Nesse livro que eu escrevo, que eu vou dar um a vocês, eu estou dizendo, o canal do Derby, que tem lá no centro de Recife, né, foi palco de muitos livros que a gente teve que jogar fora. Né? Mas eu uma vez recebi uma moça lá que ganhou um prêmio em Jequié, e o prêmio era uma ida a Recife. O pessoal me escreveu para acolher. Eu fui acolher essa moça e fomos passear numa praça lá, tomar um sorvete e tal. Daí a pouco só vi foi a sirene tocando e gente correndo para tudo quanto é canto, e o exército chegou e fechou todas as saídas. Né? Aí eu, puxa, o que é que vai acontecer? Aí eu saí com ela no braço. A gente passou, quando passamos pelos soldados, eu digo, eita, que a borrachada vai bater aqui, né? Mas conseguimos passar, né? Não cheguei a ser ameaçado, não. Né? Eu tenho a impressão que eu era vigiado, né? Na Igreja da Graça, né, um dos líderes leigos da Igreja da Graça era o Dr. Clériston Andrade, que era da amizade, né, pessoal de Antônio Carlos Magalhães. Né? Clériston foi, como é que chama, assessor jurídico da prefeitura, depois foi prefeito, né, de Salvador, e eu acompanhei a vida dele. Era um conservador, mas muito íntegro. Né? E uma das coisas que me fez deixar a Igreja da Graça foi justamente essa ligação, mesmo independente, né, com a ditadura militar. Eu achava que estava na hora de provocar alguma resistência. Né? E a gente já estava indo formando esse grupo lá do Rio de Janeiro, e esse grupo aqui, e havia algumas sondagens entre nós, né? Havia outros movimentos. A gente tinha aqui um chamado Diretório Evangélico da Bahia, que eu cheguei a ser presidente. Aí eu comecei a dar umas conotações políticas e sociais, né, a esse grupo. Eu fui devagarinho. Né? Na questão ecumênica, por exemplo, né, eu comecei a colocar padres e freiras para participar da vida da Igreja Batista da Graça. Né? Em Nazaré não havia restrição. Nazaré... existe aqui, ainda hoje, a chamada Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E uma vez, né, Dom Gílio, que foi bispo aqui, hoje está no interior do Rio Grande do Sul, participou da liturgia lá da Igreja Batista Nazaré. Não havia nenhuma restrição. Né? Eu tenho um amigo que é padre, hoje está em Utinga, né, no interior da Bahia, que pregava sem nenhum problema na Igreja Batista Nazaré. Né? Então, Nazaré foi um descortinar de um mundo, né, que eu digo aí no livro, né, para mim, que foi uma riqueza muito grande. Eu fiquei muito feliz de ter descoberto esse mundo. Né? Porque eu sempre desconfiava. Eu sempre fui um crente, como a gente chama, meio rebelde, né? Quando a igreja me proibiu de jogar bola de domingo, né, porque era pecado, eu digo, meu Deus do céu, não, eu não vou orar para Pelé se converter. Eu sou contemporâneo de Pelé. Né? Porque se Pelé se converter, vai ser um desastre para a seleção brasileira. Né? Então é melhor eu não orar. Né? E um dos costumes do pessoal do interior, de fazenda, né? Eu sou, por algum tempo, de zona rural, aqueles trabalhadores rurais, né, passam o dia inteiro
na roça trabalhando, quando é de noite comem, botam um banquinho na frente e vão fumar um cigarro cheiroso, né? Feito com palha de milho, não, um perfume, um odor agradabilíssimo. Aí eu ficava dizendo, mas meu Deus, que pecado pode ter um homem como esse? Né? Será que Deus não é Deus desse camarada? Então eu sempre fui assim meio rebelde. E depois a formação teológica e a experiência pastoral, né? Eu vivi muita coisa dramática, né? como pastor. E aí estou sobrevivendo. Né? Agora, quando eu adoeci, né? Eu tenho uma neta que morou aqui comigo. Ela estudou nos Estados Unidos. E aí, quando eu adoeci, ela foi embora para a casa da mãe. E ela um dia me telefonou, vô, eu estou na fossa. Por quê, minha filha? Porque Fefe não vai passar de ano. Fefe é a irmã dela, que ela achava que não ia passar de ano, e passou. E eu descobri, vô, que eu sou burra, não sou inteligente. Ela é considerada uma espécie de gênio, né, dessa nova geração. Tanto que ela quer fazer o ITA. Né? Então não é coisa fácil. Né? E o que mais? Eu estou desconfiado que você, vô, o seu problema não é H. pylori, que eu achei o nome lindo. Né? Eu não sei que doença é essa não, mas que o nome é bonito, é H. pylori. Né? Eu acho que você tem coisa mais séria do que isso. Minha filha, não se preocupe. Né? Eu já vivi tanto, né, que se chegar a minha vez, né, eu vou me embora tranquilamente. Né? Já construí um bocado de coisa. Gostaria de fazer um bocado de coisa a mais, mas não tenho medo, né, de enfrentar a morte de jeito nenhum. Né? Queria que você falasse um pouquinho dos SPAC, né? O que foi esse grupo, essa rede, na verdade, né, que vocês construíram, e o que ele fazia, né, em que momento que ele foi criado? A gente foi na década de 80. Aí a gente discutia a conjuntura brasileira, né? E os casos que estavam acontecendo, né? O Pasquim, que saiu naquela época, né? Algumas coisas com advogados, com políticos, com membros de igrejas que estavam sendo expulsos, com missionários, né? De seminários que voltaram de férias para seus países de origem. Esse foi o caso de José Comblan. E que para voltarem, o governo brasileiro fez uma série de restrições. Então a gente discutia tudo isso e também de produzir texto de solidariedade a essas situações, como Dom Oscar Romero. Porque, se vocês se lembram, foi uma época de ditadura militar em quase toda a América, na América Latina e Caribe. Né? Quando eu estive em Cuba, né, eu conversei com os ministros de Cuba. E ele me dizia, a gente gostaria muito de manter uma boa relação com o Brasil, porque os Estados Unidos estão usando os jovens da igreja evangélica para catequizar os nossos jovens aqui em Cuba. O que é que eles faziam? Né? Chegava um grupo de jovens, 5, 6, 10 jovens daquele, e chamavam, né, os jovens da igreja para um restaurante. Na época, um dólar equivalia a 30 pesos. Então, com $1, eles comiam à vontade. Né? E aí faziam a sedução e o jovem dizia, né? E nós aqui não temos liberdade, né, de fazer isso. Então, uma das coisas que eles queriam é que a gente estabelecesse uma relação, né, fraterna. Né? E eu estive lá mais 2 vezes depois, uma vez até com um grupo inteiro aqui da Igreja de Nazaré, éramos 6, né, que fomos lá. Então, o COSPAC cuidava dessa relação, dessas considerações e, às vezes, de pronunciamento. Né? Mas ele tinha sede aonde? Não tinha sede. Mas não tinha uma diretoria, assim? Sim, tinha uma coordenadoria. Eu me esqueci o nome do rapaz agora. Né?
Tinha um livro de ata também, que a gente fazia a ata da reunião. Então a gente reunia simples, na Igreja de Nazaré, um dia da semana, 10, 11 horas da noite, e até meia-noite, 1 hora. Outras vezes na UFA, outras vezes na casa de um deles, né? Então a ideia assim, até para não criar problema. Mas tinha também um grupo de solidariedade aos povos de Cuba, que a gente frequentava, né, aqui em Salvador. Eu frequentei várias vezes. E até um grupo resolveu ir a Cuba. Aí me pediu para conversar com o pessoal, porque foi naquela época que os trabalhadores iam para cortar cana, né, lá em Cuba. Aí foi um bocado de gente de candomblé. E alguns deles foi a primeira vez que entrou numa igreja evangélica. Por coincidência, lá tinha um jarro assim, com um croto, que é conhecido no candomblé, comigo ninguém pode. Aí o Jaime Sodré chegou lá e disse, ai, agora eu estou salvo, né? Agarrou lá a planta, né? Esfregou e tal, disse, agora eu posso entrar aqui, né? Ele que fez esse artigo, Salve Pastor de Djalma de Ogum, que quase me mata, porque eu recebi, eu tinha duas moças aqui, jornalistas, que me assessoravam, e elas descobriram e-mails, alguns elogiando, mas a grande parte condenando. E alguns eram assim, que vá para o inferno esse pastor, né, do diabo com Ogum e com o terreiro de candomblé. Foi assim, violento. Né? O senhor estava falando dessa relação? Então a coordenadoria do COSPAC ficava aqui mesmo? Não, era aqui em Salvador. Salvador. Como é que significa COSPAC? Comitê de Solidariedade aos Povos da América Central e Caribe. Aí o senhor falou que teve na Nicarágua, né? Tive na Nicarágua. Foi pelo COSPAC? Não. Eu falei com vocês que a gente organizou aqui o ITEBA, Instituto de Educação Teológica da Bahia. E o Jaime Wright conseguiu uma verba da igreja presbiteriana para mandar um representante. E na diretoria do ITEBA, né, decidiu que eu fosse. Então eu fui para lá. Passei uma semana lá. E lá conheci muita gente boa. Conheci um teólogo, tem até um livro dele aí, Jorge Pixley, que é um teólogo protestante, radicado na Nicarágua. E acompanhei uma grande manifestação de rua do movimento sandinista, que hoje está um caos. Né? Daniel Ortega está pintando miséria lá na Nicarágua. Né? Quando que o senhor foi para a Nicarágua? Eu acho que foi na década de 90. Porque o ITEBA foi organizado no final da década de 80. Eu tenho tudo isso aí anotado. A gente pode ver depois, se vocês precisarem. Mas foi na década de 90. Né? O ITEBA foi considerado como uma grande inovação na educação teológica do mundo. Porque era uma instituição de educação teológica que não pertencia a nenhuma igreja. Né? Era independente. Né? Foi uma experiência interessante. E eu sonhei em a gente ter mestrado, doutorado aqui e tudo. Fiz uma série de incursões aí, mas não deu certo. Né? Não tem mais um ITEBA? Ela não era ali na Moraria, ali é. Tem, mas está... Hoje está dirigido por uma moça, né, Marlene, e está cheio de dívida, né, de pessoal. Né? E também aí eu me afastei, né? Porque quando desligar aí eu digo a vocês, né? Eu acho que um pecado que os presbiterianos da IPU cometeu foi de não formar quadros. Né? Tanto que eles já perderam algumas igrejas que eram da IPU, que voltaram para a IPB. Foi o caso de Feira de Santana, que era pastoreada por João Dias. Né? E era uma igreja com João Dias, ele era uma referência, né? João Dias era uma referência. Né? O senhor pode falar um pouquinho sobre a importância dele? João Dias era um teólogo presbiteriano, compositor, era um bom teólogo
Tem um hino que é um clássico no mundo protestante, que estou fazendo se sou cristão. Não é? Eu tenho aí a cópia, se vocês quiserem, né, esse hino dele. E foi o autor de um livro, acho que Inquisição Sem Fogueira. Né? Antes da ditadura militar, os presbiterianos, ou seja, essa vertente missionária protestante, criou aqui o que chamou de Confederação Evangélica do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar. E organizou um seminário que deu uma série de problemas, chamado Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, que teve Gilberto Freire, aquele cara que era diretor da Sudene, esqueci o nome dele, né? Aqui da Bahia? Não, lá em Recife. A sede da Sudene era em Recife, né? Celso, não sei de quê, né? Bom, foi essa Confederação Evangélica do Brasil, dentre as coisas que fez, que organizou esse seminário que repercutiu bastante. E aí a ditadura militar deu em cima, né? E um grupo conservador assumiu, foi até objeto de negociação aí do governo de Sarney, né? Depois, hoje faliu, né?